Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Neste vídeo nós vamos falar sobre produtos, como cadastrar e editar algumas configurações básicas dos produtos, então vamos nessa. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu painel administrativo, tá bom? Em seguida você vai entrar com os seus dados, se você estiver no celular, tá bom? As informações são as mesmas, só vai estar tudo menorzinho aí, mas todo o conteúdo que você vai ver aqui é o mesmo aí do celular, tá bom? Então, dentro da nossa loja, dentro do nosso painel administrativo, nós vamos vir aqui em catálogo, lembrando, se você está no celular, tá bom? Tem uma barrinha roxa aí com 3 tracinhos, você clica nela para abrir esse menu aqui, clica em catálogo e em seguida clique em produtos. Bom, os produtos são o coração do nosso sistema, né? É aqui onde o seu usuário, o seu cliente, ele vai consumir, né? Então, é muito importante que vocês entendam como são feitas essas configurações. Então, nós estamos aqui em produtos, aqui nós podemos pesquisar por produtos que nós já temos aqui cadastrados, tá bom? Nós podemos filtrar por categorias, quero só visualizar os produtos da categoria açaí ou só da categoria oriental, tá bom? E a gente tem aqui a opção de cadastrar um novo produto. Antes de eu vir aqui, eu só quero mostrar para vocês que existem 4 funções aqui em cada produto, tá bom? Essa primeira, ela duplica o produto, ela copia o produto, tá? Então, todas as informações, por exemplo, desse cascão de açaí trufado, se eu clicar aqui em sim, por exemplo, ele vai criar uma cópia exata, tá bom? Com todas as informações dentro. Esse segundo aqui, ó, é o lapisinho, que ele edita as informações desse produto, tá bom? Então, por exemplo, eu criei aqui um produto, só que eu não quero esse mesmo nome, né? Dupliquei o produto, mas não quero esse mesmo nome. Só quero as mesmas informações. Aí eu venho aqui e altero alguma coisa, tá bom? Ah, mas tá. Então, a terceira coisa é... A primeira, eu copio. A segunda, eu edito. A terceira, eu deleto. Deleto, apago esse item, tá bom? Não quero mais esse produto. Eu venho aqui na lixeirinha e apago esse produto, beleza? E no último eu ativo ou inativo, ou pauso ou despauso, tá bom? Mostro ou não mostro. Então, quando eu tenho esse olhinho riscado, significa que esse produto não está visível, tá? Quando eu tenho o olhinho aberto aqui sem risco, significa que esse produto está visível e aí meu cliente pode consumir. Beleza? Vimos tudo isso, vamos então para a página, telinha do produto. Então, eu vou clicar aqui em novo produto, só para a gente ver como tudo funciona. Primeira coisa, nome, o nome do seu produto. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma pizza de chocolate. Em segundo lugar, eu tenho o código do produto. Isso aqui é opcional, você pode pôr ou não, tá legal? Em terceiro, eu tenho o código aqui da integração. Caso o seu sistema já esteja integrado, o código da integração vem aqui. Em quarto lugar, a descrição desse produto. Também é uma coisa opcional, mas é muito importante que você coloque, né, para que o teu cliente ali na hora que ele for consumir ou querer esse produto, né, ele veja as informações em relação a esse produto. Então, é uma massa uma massa integral, por exemplo, com chocolate meio amargo derretido. Pronto. Em seguida, você vai selecionar a categoria do seu produto, tá bom? Lembrando que as categorias precisam ser cadastradas antes de você cadastrar um produto. Veja, aqui eu já tenho 5 categorias aparecendo, mas porque eu cadastrei elas antes, tá bom? Se você vier aqui no produto e não aparecer a sua categoria, ou você colocar alguma coisa e não aparecer, é porque essa categoria não está cadastrada. E aí você tem que vir aqui antes em categorias, cadastrar e depois vir para cá. No nosso caso, as pizzas já estão cadastradas. Em seguida, eu defino a posição do meu produto. A posição do meu produto é em que posição ele vai ficar no meu catálogo. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem o nosso e-commerce, a parte de pizzas. E veja, em primeiro lugar eu tenho uma pizza de brócolis, em segundo uma pizza nordestina e assim vai. Essa definição da posição onde cada uma vai aparecer, eu posso definir aqui. Isso também é opcional. Se você não se importa com a posição, pode deixar de forma aleatória, que ele vai da mais recente para menos recente. Tá bom? Mas se você quer considerar a posição, por exemplo, eu quero que a pizza de chocolate apareça em primeiro lugar, ou em quinto, ou em 10º lugar, ou em 50º lugar, você define aqui a posição. Beleza? Em seguida, nós temos a taxa de serviço, tá bom? Esse produto, a pergunta é, esse produto se adequa na taxa de serviço, sim ou não? Tá? Você pode ter taxa de serviço no seu estabelecimento, mas alguns produtos não entrarem com essa taxa de serviço, ou todos os produtos entram. Por padrão, a gente deixa selecionado, beleza? Mesmo que você não tenha taxa de serviço no seu estabelecimento, e é até comum, né? E aí nas lojas que elas não tenham taxa de serviço, né? Porque a maioria são delivery, você deixa essa opção, pode deixar essa opção habilitada, porque isso não significa que ele vai aplicar uma porcentagem em cima, tá? Você vê aqui que não tem nem como você configurar essa porcentagem aqui. É só depois que você faz isso. Mas isso diz respeito se o produto ele entra numa possível taxa de serviço ou não.
tá? Aqui, como não tem problema, eu vou deixar habilitado. Em seguida, vamos lá, agora entram aqui algumas configurações do produto. Nós temos em primeiro lugar as variações. Variações é se o seu produto tem variações, se ele pode ser de um tipo ou de outro, tá bom? No caso de uma pizza de chocolate, vamos pensar, uma pizza ela pode ter um tamanho médio, ou ela pode ter um tamanho grande, ou pode ter o tamanho broto, ou pode ter só a fatia, tá bom? São possíveis opções que o seu produto pode ter. Se a gente fosse pensar no açaí, o açaí pode ter o copo de 300 ml ou 500 ml. Se a gente for pensar no hambúrguer, talvez não tenha nada, então o hambúrguer não tem variação, tá bom? É só um exemplo, só uma reflexão para você pensar se o seu produto tem variações. No caso da pizza, ela tem, né? Nós temos aqui duas opções que o usuário pode escolher no nosso caso aqui. Lembrando que, de novo, assim como a categoria, as variações elas precisam ter sido cadastradas anteriormente, tá? Então não adianta eu clicar aqui em nova variação, como vocês viram aqui, e não ter cadastrado nada. Ó. Se eu colocar qualquer coisa, ele não vai achar nada, tá? Então tem que existir alguma coisa. Então veja, eu cadastrei aqui 4 variações, ó, por exemplo, aqui tem a variação de copo, provavelmente que é para açaí. Eu tenho aqui uma opção, isso aqui é para uma categoria de japa, depois a gente pode ver sobre isso. A gente tem aqui opções, aqui é uma opção para lanche, né? Ó, no caso aqui, aqui a gente conseguiu criar uma opção para lanche, né? Para criar combos, enfim. E aqui tamanho, que é, enfim, o tamanho da pizza. Então, veja só, minha pizza eu vou ter o tamanho médio, tá? E eu vou adicionar uma nova variação que eu também quero o tamanho grande. Beleza? Lembrando que isso aqui você cadastra anteriormente. Feito isso, eu também posso colocar o código aqui do tamanho, caso eu utilize somente a plataforma, ou caso eu tenha uma integração, eu também posso colocar aqui o código da variação, tá? Dentro desse campo aqui. Beleza? Feito isso, eu vou para o próximo campo, que é o campo de disponibilidade. Aqui em disponibilidade, como eu cadastrei 2 variações, eu vou cadastrar 2 disponibilidades. E assim vai ser até o final aqui das funções que a gente tem, beleza? Então, primeiramente, disponibilidade. Disponibilidade diz respeito aonde o seu produto estará disponível, qual filial, ao valor que ele tem e aos canais de venda. Se você vai vender ele só no e-commerce, que é no seu site, ou também no aplicativo, ou também presencial, que é o PDV. Então, primeiro eu só tenho uma filial aqui, o e-commerce, tá bom? Se você tiver mais do que uma, você seleciona onde. Segundo, o preço de venda dele vai ser uma pizza média, R$30. Acho justo. Em seguida, eu vou definir os canais de venda. Onde que eu vou vender o meu produto? No PDV, né? Que é o presencial, eu lançando o pedido, no e-commerce, que é o meu site, e no marketplace, que é o aplicativo. Beleza? Aqui tem uma sacadinha legal, mas a gente vai deixar para um próximo vídeo, que é caso você queira valores diferentes em cada lugar. Por exemplo, se a pessoa for consumir no local, ela vai pagar um preço, se a pessoa for comprar no site, ela paga outro, e se for no aplicativo, outro. Mas aqui para o vídeo não ficar muito longo, que ele já está, a gente vai seguir. Tá? Então, vem aqui em tamanho grande, nova disponibilidade, seleciona uma filial, no caso só uma, o valor da grande é mais caro, é R$45, e os canais de venda também são todos. Eu vendo ela em todos os lugares, nesse mesmo preço, e está tudo certo. Em seguida, vou aqui agora para funcionalidades. Em funcionalidades, eu tenho algumas configurações. Primeiro, eu tenho a configuração se esse é um produto divisível. O legal do caso da pizza, né, e alguns casos específicos, é que elas são produtos divisíveis. Como assim? Significa que eu posso pegar esse sabor aqui, a pizza de chocolate, e dividir ela com outro produto, tá? Então, essa é a configuração do divisível. A minha pizza média não pode ser dividida, essa é uma regra minha, tá bom? Aí, no seu caso, você veja o que se adequa ao seu restaurante. Então, a minha pizza média ela não é divisível, mas a minha pizza grande é divisível, né? Quando o meu cliente selecionar a pizza de chocolate do tamanho grande, ele vai poder ter a opção de dividir com outro sabor, isso é opcional. Então, eu vou habilitar aqui, isso é divisível, tá bom? E as minhas pizzas, tanto a média como a grande, ela aceita complemento, tá bom? Caso o seu produto não aceite ser complementado, e os complementos você cadastra aqui, tá? Aí você desabilita. Por padrão, geralmente todo produto aceita complemento. Mas vamos supor lá que a sua pizza já é super recheada, não dá para pôr nada mais. Aí você vem aqui e desabilita, tá bom? Veja como isso se adequa a você. E a gente também tem um campo para limitar esses complementos, né? Por exemplo, um copo de açaí, você deixa que o cara complementa, mas ele não pode colocar, por exemplo, 10 complementos, porque não vai caber no copo. Aí você vai lá e limita, tipo 5, 4, tá bom? Então, esse aqui é o limite. Caso não tenha limite, você deixa em branco e está tudo certo. Em seguida, nós temos as composições. E aqui, composições é um recurso muito nobre do nosso sistema, porque aqui permite que você faça muitas coisas, tá bom? A gente vai ter um vídeo só para falar de composições, porque tem muita coisa para falar. Mas, em resumo, as composições simples diz respeito àquilo que já está incluso no seu produto.
Tá ok? Então, por exemplo, composições simples. O meu produto tem uma massa integral com chocolate meio amargo derretido. Então, o meu produto tem duas matérias-primas, que é a massa e o chocolate, certo? Então, eu poderia colocar que isso aqui está incluso no meu produto, tá bom? Ó, aqui eu já tenho algumas matérias-primas também, de novo, lembrando que isso já foi cadastrado aqui anteriormente, tá? E a composição agrupada diz respeito àquilo que o meu cliente pode escolher. É mais uma opção onde o meu cliente ele pode personalizar o produto. Tá legal? Aqui eu quero só deixar o conceito para vocês, para que isso não fique muito longo, mas se o seu caso aqui, se você se identificou com alguma dessas coisas, se você quer exibir para o seu usuário aquilo que já contém, ou dar opções para ele do que ele pode ali personalizar o produto, aí você clica aqui no cardzinho em algum lugar aqui que está aparecendo sobre composição para que a gente fale só sobre isso, beleza? E para encerrar, a gente tem aqui a parte de imagens. A imagem ela tem esse formato quadradinho, tá bom? 500 por 500, no formato JPG, tá bom? Lembra de colocar uma imagem leve, tá? Às vezes, se a imagem for muito pesada, vai ficar muito lento o carregamento. Então, quanto mais leve a imagem, melhor. E, logicamente, imagens originais, né? Aquilo para gerar desejo ali no seu cliente, para ele olhar aquela pizza de chocolate maravilhosa e querer consumir. Depois de tudo isso, é só a gente salvar o nosso produto e pronto, tá aqui a nossa pizza de chocolate. Se eu vier aqui e atualizar, a nossa pizza de chocolate está aqui, ó. Lembra que eu não coloquei nenhuma posição, então ela já apareceu aqui da mais recente, né, que eu adicionei. Clicando aqui nela, eu tenho aqui, não tenho a imagem, né, preciso colocar uma imagem bonitinha. Selecionando o tamanho médio, eu não posso fazer nada, mas selecionando o tamanho grande, olha, eu posso dividir com outro sabor de pizza, porque a gente habilitou aquela opção. E aí, posso complementar, né? Posso adicionar aqui no carrinho e o resto é história, vocês já sabem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.